Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Rogério Santana. Mais uma vez nós estamos aqui para iniciar uma transmissão de uma palavra. Queremos e cremos que esta palavra seja uma palavra de orientação para os irmãos, uma palavra da parte de Deus para abençoar as vidas daqueles que estão prontos para receber de Deus algo novo, um conhecimento para o seu coração. Eu quero que está orando nesse momento, pedindo a Deus que nos faça compreender um pouco mais sobre algum assunto que estaremos tratando aqui. Pai querido e santo, eu quero te agradecer, Deus, pelas nossas vidas, te agradecer, Senhor, pelo que temos hoje de bênção para nós. Jesus, que esta palavra que será ministrada seja alimento e seja ser compreensível a cada um de nós, que teu Espírito Santo revele o teu querer, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos tratado aqui todas as sextas-feiras, eu estou disponibilizando para os irmãos, aqui no Facebook e também lá no canal Pastor Rogério Santana no YouTube, os irmãos que quiserem rever estas palavras, né, fazer uma análise mais devagar, e também se quiser tirar algumas dúvidas, é só usar esses canais para fazer contato comigo e eu vou estar tendo o prazer de responder aos irmãos. Como já temos tratado nas sextas-feiras, falamos um pouco sobre escatologia, né, aquilo que pode acontecer ou aquilo que brevemente deve acontecer. Tá bom? Se você puder, compartilhe com um amigo seu, compartilhe com o seu parente, né, esta palavra, porque pode ser de esclarecimento para todos. Tá bom? Eu quero iniciar esse assunto aqui, né, para poder nós pensarmos um pouco sobre escatologia a respeito da volta do Senhor Jesus. Né? Nós tratamos sobre vários outros assuntos e falamos sobre Apocalipse, né, algumas questões que são relevantes, né, nesse assunto, sobre essa questão da volta de Jesus, porque nós temos falado sobre isso e faz parte, né, da doutrina bíblica, da nossa fé, aquilo que nos aguarda para o futuro, que é justamente isso, o arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia, como ela está trazendo várias informações, né, e eu já disse aqui que os textos bíblicos eles não estão necessariamente colocados em uma ordem cronológica. Né? Então, desde a Bíblia, né, da composição bíblica, para a colocação dos livros, né, até a exposição de alguns textos dentro do próprio livro, não estão necessariamente, né, organizados por datas. Nós vimos, quando falamos de Daniel, a respeito de que o livro de Daniel ele tem várias compilações, né, vários textos que estão salteados, e para se entender o assunto da escatologia, não tem nós lermos de ponta a ponta a Bíblia, porque isso seria irresponsável, né? Não teria como argumentar os tópicos na ordem cronológica. Então, o que nós precisamos entender é que a Bíblia ela dispõe de vários comentários, né? Seja por meio dos profetas, seja por meio do próprio Jesus, dos apóstolos. Então a gente precisa olhar para lá, para a Bíblia, dentro da Bíblia, e buscar, né, o conteúdo para extrair a informação que a gente precisa, né, de forma organizada. E é interessante aqui que nós vamos tratar de algo que é muito, ou na verdade é o mais relevante para a vida cristã, que é o arrebatamento da igreja. Eu quero ler aqui, para nós iniciarmos, né, o
o que Joel escreveu, o profeta Joel. Né? Ele, no capítulo 2, ele vai escrever lá: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no Monte Santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Lá abaixo, a partir do versículo 28, ele vai dizer o seguinte: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Quando nós vamos no livro de Atos, no capítulo 2, depois dos discípulos estarem, né, cheios já do Espírito Santo, de terem recebido o revestimento de poder, o apóstolo Pedro agora ele ela casa para justificar que quando os moradores da localidade viram ali os discípulos embriagados, na verdade eles não estavam embriagados. E na verdade ali um mover do Espírito Santo. E Pedro vai justificar isso dizendo o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento das promessas de Deus feitas por meio de Joel. E aí ele vai dizer que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, isso Pedro narrando, Pedro trazendo, né, a lembrança daquele povo. O que Joel tinha dito: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, Pedro ele pega o texto de Joel para dizer que a partir daquele dia ali estava iniciando então os últimos dias da igreja. Quer dizer, a igreja já começou, a sua existência passou a contar já nos seus últimos dias. Então, o que nós precisamos entender é fato, Jesus vai voltar. Ponto. Isso vai voltar. Mas como nós vamos entender? Porque a Bíblia traz várias referências, vários assuntos que podem trazer confusão na nossa mente. E quando nós pegamos alguns textos, principalmente Mateus, nós vamos ler várias situações, vários temas, vários tópicos que estão aparentemente se contradizendo. Ou então não nos permite entender com clareza o passo a passo de como as coisas vão estar acontecendo. Tá bom? Então, os conflitos das informações, elas se dão pelo seguinte: porque se diz, ele voltará para os seus. Nós encontramos vários textos dizendo que Jesus voltará para os seus, e todo o mundo o verá. Nós encontramos também o texto que diz que ele virá para julgar as obras dos crentes e virá para julgar os homens no sentido geral. Nós lemos também a ressurreição dos mortos, sobre a ceia das bodas do Cordeiro, sobre o conflito com o anticristo amarrado, o julgamento do grande trono branco. São várias informações. Mas, então, como conciliar todas essas informações? Isso nós podemos conciliar a partir do que entendemos a vida de Jesus em duas fases. Então, haverá uma primeira fase, que nós vamos estar destacando aqui, e posteriormente vamos destacar a segunda fase. O que é importante nós atentarmos nesse momento? Para os textos bíblicos que apontam que primeiro ele vem
nos ares. Então a sua vinda inicial, a sua vinda primária, a primeira vinda será nos ares. E onde nós encontramos esses textos? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele registra o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nessa primeira fase, vamos entender, nesta orientação de Paulo, que Jesus descerá do céu até as nuvens, com voz de arcanjo. E haverá a ressurreição daqueles santos que morreram e a transformação em vivo nesse momento. Então, e aqueles que tiveram o corpo transformado serão conduzidos aos ares para se encontrar com Cristo. Então, nesta primeira fase, nós sabemos que a vida de Jesus se dará até os ares, até o espaço em que nós chamamos de céu, onde estão as nuvens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52 diz que eis a mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí vai confirmar aquilo que foi dito em 1 Tessalonicenses. Isso acontecerá no abrir e no fechar de olhos, quer dizer, rápido, uma fração de segundo, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão de forma incorruptível, e nós seremos transformados, confirmando lá 1 Tessalonicenses. Também, quando nós lemos capítulo 2, versículo 1, nós vamos encontrar o texto que diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então confirma que haverá uma reunião, no ato da vinda de Jesus com Ele. E João escreve no capítulo 14, versículo 3, e quando eu for, dizendo Jesus, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Isso é bastante interessante, porque vai tratar das referências para a primeira vinda. Quer dizer, a primeira vinda de Jesus é nas nuvens do céu. Quando ele vier nas nuvens do céu, será o rapto da igreja. E nós, que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos arrebatados com ele, e os mortos ressuscitados encontraremos com ele lá. Já a segunda vinda de Jesus, a segunda fase dessa vinda, se dá a partir do entendimento quando nós lemos Zacarias capítulo 14, versículo 3 e versículo 4, que diz: o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se para o norte, e a outra metade para o sul. Então nós já começamos a identificar que há um momento em que Jesus não mais será nos ares. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, vai dizer o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a luz e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui, o texto de Mateus, dito por Jesus, já se aproxima do texto de Joel, que fala sobre esses sinais claros que serão vistos no céu. Tá? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 7,
vai tratar o seguinte: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão com ele. Sim. Amém. O que nessa segunda fase da volta de Jesus acontece? Ele vem nos Montes das Oliveiras, né? Aí já um assunto de escatologia que será tratado posteriormente, porque ele vai tocar no Monte das Oliveiras, e vai ser um momento em que se cumpre aquela profecia de Joel, né? Mas que ele vai estar fisicamente, assim, tocando no físico, tá? Então, o arrebatamento da igreja acontecerá na primeira fase, na sua primeira vinda, e em um segundo momento da vinda do Senhor Jesus virá na terra, né? Eu quero apenas deixar essa reflexão, porque será isso é uma referência, uma introdução para o assunto que vamos tratar posteriormente, tá? Então, para nós entendermos o que vamos falar numa próxima aula, no próximo encontro, eu preciso deixar aqui hoje isso. A vinda de Jesus, né, que nós tanto falamos, como que acontecerá? Ela acontecerá em duas fases. A primeira fase, ela acontecerá com Jesus vindo com os seus anjos, com voz de arcanjos, nas nuvens dos céus. E aí, nesse momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, serão transformados com corpos glorificados. Aqueles que ficaram vivos nesse mundo e que estiverem vivos no momento do arrebatamento da igreja, esses salvos terão seu corpo transformados, né, glorificados, e serão conduzidos juntamente com os mortos ressuscitados até as nuvens para lá se encontrar com Jesus. E aí segue-se naquilo que vamos estudar posteriormente para a bodas do Cordeiro. Aqui na Terra, né, continua os seres humanos entrando agora em um outro período. A segunda vinda, né, a segunda etapa da sua vinda nesse mundo se dará quando o Monte das Oliveiras. Haverá um motivo para ele vir aqui neste mundo e tocar na terra. O arrebatamento da igreja já aconteceu, mas ele retornará aqui uma segunda vez com um objetivo que nós trataremos também posteriormente, né? O assunto da escatologia tem que ser acompanhado passo a passo, né? Entendendo cada etapa primeiro, para que as posteriores não gerem dúvidas. Tá bom? Então, nesse encontro de hoje, eu quis apenas destacar o que nós pregamos. Jesus voltará. Sim, ele voltará. Primeiro para arrebatar a igreja. E então ele virá somente nos ares. Mas, posteriormente, ele retornará a este mundo. E virá e tocará no Monte das Oliveiras. Fisicamente lá no Monte das Oliveiras. E aí por um outro objetivo. Isso se cumpre conforme nós deixamos aqui as referências bíblicas. Tá ok? A nossa reflexão hoje era rápida, não tem por que a gente ficar prolongando muito o assunto, até porque o assunto é de fácil compreensão e nós queremos que os irmãos não se confundam, né, com muitas referências e com muitas palavras. Se nós entendermos que isso vai acontecer em duas fases, já é o suficiente para aquilo que nós vamos tratar num período posterior. Eu quero pedir a você que, se esse assunto te interessa, que você, na próxima sexta-feira, esteja comigo novamente aqui, tá? Na mesma página, na página da nossa igreja. Esteja participando com suas perguntas. Eu sempre leio as perguntas. E participe também, eu vou deixar sempre lá na página do YouTube, né? PR Rogério Santana, Pastor Rogério Santana. Se inscreva no canal, faça lá a sua inscrição, né? Assina, clica lá no sininho para notificações. Se você gostar, dá o joinha. Se você não gostar, coloca a observação também.
será muito importante entender. Então eu quero pedir a você que, né, continue nos acompanhando, compartilhando com outras pessoas, com outros irmãos, lá no canal do YouTube. Eu não tenho somente esse assunto, eu falo sobre outras coisas, coloco também a transmissão dos nossos cultos na igreja. E ao final de tudo, queremos estar colaborando com a vida espiritual dos irmãos, tá bom? Então eu quero agradecer e eu quero muito bem-vindo aqui pela sua vida, para que Deus continue esclarecendo ao seu coração tudo aquilo que... Pai querido e santo, muito obrigado, Jesus, que esta palavra simples e objetiva tenha esclarecido aos teus filhos, Senhor, aquilo que é o mais importante para nós hoje, o arrebatamento da igreja. Deus, nós aprendemos aqui hoje, ou alguns relembraram, que a sua vinda a este mundo se dará por duas fases, Deus. Mas que precisamos estar preparados para a primeira, Deus, porque ela é para o arrebatamento da igreja. Jesus, que os teus filhos sejam alcançados por uma glória especial. Que a alegria da salvação esteja, Senhor, em cada... Jesus, e que esses dias difíceis que estamos vivendo possam ser, Jesus, dias também de renovação espiritual. Fortifica o teu povo, guarda cada um, livra do mal, livra desta peste que está. Senhor, traga a prosperidade aos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que seja esta noite uma noite de paz, né? Então, por favor, compartilha sempre com um amigo sobre aquilo que nós tratamos aqui, a página da nossa igreja, lá no YouTube, né, o canal PR, Rogério Santana. Se inscreve lá, clica lá no sininho para você estar recebendo mais informações, mais mensagens, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.